Bom dia, então, galera. Ignora essa bagunça aqui, é porque eu tô arrumando o quarto. Mas vamos lá. Acho que vocês já perceberam aí que tem uma coisa diferente por aqui, né? Pois é, galera. Eu mudei o meu quarto de lugar, né? E aí, o que acontece? Além dessa mudança, nós também temos uma outra mudança que eu vou mostrar pra vocês agora. Essa mudança aqui. Eu tenho que terminar de arrumar o quarto. Tem uns ossinhos aqui, acho que vocês já perceberam, né? Então, ali em cima, aqui. Eu fiz um vídeo pra vocês falando sobre algumas mudanças que a gente teve aqui, né? O último vídeo foi do guarda-roupa, mostrando, né, o guarda-roupa e tal. Essa cama, ela tava do lado de cá. E aí, o que acontece, galera? Acontece, então, que o meu pai, ele foi liberado pelo médico para poder retornar às atividades dele. Ele já estava agoniado de ficar aqui em casa, ele já estava querendo voltar para casa dele antes mesmo do último exame que ele tinha para fazer. Mas eu falei com ele, vamos esperar o exame, vamos esperar a consulta pra gente poder ver. Porque a gente vê as orientações que o médico vai passar, vê se precisa de mais alguma coisa, porque depois o senhor vai para lá, e aí o médico fala que você não pode ficar sozinho. E aí, como que a gente faz, né? Então vamos com calma aí pra gente poder ver. E foi o que aconteceu, o médico liberou ele pra casa, com algumas orientações, obviamente. E ele foi pra casa dele na semana passada, na quinta-feira, dia 9. Esse vídeo está sendo gravado no dia 14, ou seja, tem 5 dias que o meu pai foi pra casa dele. E aí, o que eu fiz? Meu filho, ele já viu essa cama aqui no primeiro dia que montou essa cama aqui? O meu filho, ele entrou aqui no quarto, deitou na cama e dormiu, adormeceu aqui nessa cama e a gente levou pro nosso quarto. Essa cama, ela tem a cama de cima, o colchão de cima, o baú e tem uma cama auxiliar. Essa cama auxiliar, ela cabia exatamente no lugar lá onde ficava o berço, então eu levei ela pra lá. E ele já estava dormindo em cama, ou seja, ele já estava meio que adaptado a dormir numa cama. Quando meu pai foi embora, eu falei, bom, eu vou levar essa cama de volta lá pro quarto e vou começar a organizar o quarto pra Teteu dormir lá. E, gente, assim, foi sensacional. Na quinta-feira mesmo foi o primeiro dia que ele dormiu sozinho aqui no quarto. A gente ainda tem o costume de abrir a cama de baixo pra caso ele caia, mas assim, não aconteceu nada disso. Ele não caiu da cama, ele não chorou, ele não... nada. A gente foi, assim, sensacional. Na sexta-feira, depois que ele acordou, o que ele fez? Ele acordou, calçou o chinelinho dele, abriu a porta, me chamou e abriu a porta do meu quarto. E aí eu fui atender ele e tal, e iniciamos a nossa sexta-feira, né? E assim, foi incrível pra mim isso, porque eu tava com muito medo dele chorar, de ele acordar no meio da noite e querer ir pro nosso quarto, alguma coisa desse tipo. Mas não, gente, ele dormiu a noite toda com o ventilador, que também era uma preocupação minha, porque desde pequenininho, desde que ele nasceu, ele dorme no ar-condicionado. Então assim, eu fiquei muito preocupada de ele acabar sentindo essa diferença, né, de ventilador para ar-condicionado e acabar não querendo dormir aqui. Mas foi super de boa, gente, super de boa mesmo, assim. Eu não tenho palavras para dizer para vocês como que tem sido essa experiência. Então, assim, já tem 5 dias que o meu filho dorme sozinho no quarto dele. Esse quarto a gente ainda tem que pintar, né? Porque como eu falei pra vocês, foi tudo muito rápido. A gente tinha comprado uma tinta pra poder pintar ali a sala. E aí com essa tinta a gente ia trazer até aqui no corredor pra fazer um negócio bem legal. O quartinho dele a gente ia organizar logo depois que a gente pintasse a sala. A gente ia tirar as coisas daqui de dentro, pintar o quarto. Só depois comprar a cama, que era exatamente essa cama mesmo que a gente ia comprar, só depois comprar um guarda-roupa, só depois a gente fazer a transição dele pra cá. Só que, né, acabou acontecendo toda essa situação com meu pai e ele não ia ficar dormindo lá na sala, então a gente fez o quê? Não, bora, vamos começar a tirar as coisas daqui de dentro. Meu marido pegou aí uns 3 dias pra ficar em casa pra poder resolver todas essas questões. A gente
a gente não, agora nesse período, eu poderia continuar deixando meu filho dormir lá no meu quarto, até que a gente faça aqui. Só que a gente, em paralelo, gente, com tudo isso que tem acontecido, o que a gente tá fazendo também? A gente tá fazendo uma mini reforma lá no quintal da caixa de esgoto. Então, enquanto a gente não acabar aquilo ali, a gente não tem como começar um outro projeto. A minha intenção é o quê? Terminar ali, começar a mexer na sala, porque na sala eu tenho algumas mudanças bem radicais para fazer, em questão de estrutura também, de espaço, e depois vim pro quarto do neném. Mas eu já separei, assim, tudo o que eu quero para esse quarto. Eu já fiz lá, mais ou menos, já vi a cabeceira, vi o que eu quero fazer aqui. Tem algumas mudanças para fazer aqui, principalmente das prateleiras, que eu mostrei aí para vocês, só uma, mas do lado tem a outra que é onde fica o roteador. Tem um vídeo aqui que eu já mostrei mais ou menos isso. Mas assim, o quarto ele tá super funcional. Super funcional, tem a cama, tem o guarda-roupa, a gente já troca ele aqui. Quando fala, Teteu, vamos dormir, ele já pega a almofadinha dele e já vem pra cá, pra esse quarto. Ele não tem essa dúvida de onde ele vai dormir, sabe? Se ele vai lá pro meu quarto e eu falo, não é no nosso quarto, é aqui. E aí, por conta disso, de eu ter tirado a cama de lá também, eu resolvi mudar o meu quarto. Porque do jeito que tava, ficava muito ruim pra eu sair. Quando o Teteu dormia lá, eu não podia sair pela ponta da cama, porque senão eu pisava em cima dele. Então eu tinha que passar por cima do meu marido, pra poder descer da cama, pra poder ir, ou então subir. Então era muito ruim. E aí eu falei, não, vou mudar a cama. E eu coloquei ela daquele jeito lá que vocês viram. Acertei a cômoda. E aonde tá a cômoda é onde a gente vai comprar um guarda-roupa pra poder colocar ali no nosso quarto. Tem algumas mudanças pra fazer ali também, que eu já vou, inclusive, da sala. Eu separei os móveis que eu quero. Mas a parte de decoração, assim, tem algumas coisas que eu separei, mas eu não separei tudo. Então eu tenho que separar isso também. Mas assim, gente, esse vídeo foi mais pra contar pra vocês sobre essas mudanças que aconteceram, né, nesses últimos dias. Eu tenho um vídeo pra gravar pra vocês, que eu vou gravar daqui a pouco, que é falando sobre como que vai ficar o meu tratamento daqui pra frente. Então eu espero muito que vocês assistam. Quem tá acompanhando aí essa saga do meu tratamento. Não tem sido fácil, mas as coisas aos poucos elas têm se resolvido, graças a Deus. Bom, gente, é isso. Só queria resumir aqui pra vocês tudo o que aconteceu, essa novidade de Teteu dormindo no quartinho dele. E muito provavelmente teremos aí nos próximos vídeos também mudanças em relação à reforma do quartinho, né? Pintar, colocar a cabeceira, fazer ali o jeitadinho ali, a brinquedoteca, né, um espacinho ali onde tá a mesinha e os brinquedos que eu mostrei aí pra vocês, pra poder ser o espacinho pra ele poder brincar, pra ele poder pintar, pra gente poder aprender também, né, que eu tô trazendo algumas coisas pra poder ajudar ele na alfabetização, todas essas coisas assim. E é isso, galera. É isso, esse é o resumo desses últimos dias aí que aconteceram. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!